Olá, doutores! Olá, doutoras! Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso curso, a nossa aula de número 2 do nosso Direito Trabalhista Solidário, certo? Na aula passada a gente já trabalhou com fatos, enquadramento jurídico, e eu sempre falei para vocês trabalharem sempre com os fatos reais, certo? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o cliente de vocês, se o juiz pegar que a peça de vocês está alterando a verdade dos fatos, o cliente de vocês pode ser condenado por litigância de má-fé, certo? E segundo, que você, como advogado ou advogada, também pode ser responsabilizado. Por quê? Porque o artigo 77 do CPC, aplicável ao processo do trabalho, ele diz que partes e procuradores, eles têm que falar a verdade nos autos. Deveres das partes e dos procuradores, tem vários lá, e um deles é expor a verdade em juízo, certo? Então, se você inventa fatos, você incorre nessa hipótese desse dispositivo do artigo 77 do CPC, e o seu cliente, consequentemente, pode ser condenado por litigante de má-fé, ou melhor, por litigância de má-fé, certo? Por alterar a verdade dos fatos. A gente vai falar lá na frente de todas essas hipóteses previstas lá na CLT e no CPC que causam, ou melhor, que configuram o dano processual. Então, uma das hipóteses é essa, certo? Então, além de manchar a sua imagem, né? Imagine que você sempre vai atravessar petições, ou petição inicial, ou contestação, alterando a verdade dos fatos. Imagine que você está numa vala do trabalho do interior, que você tem vários processos, o juiz começa a perceber que você altera a verdade dos fatos. Você fatalmente vai se prejudicar, porque você vai manchar a sua própria imagem como profissional, né? Então, o advogado, ele é contratado para melhor defender os interesses dos seus clientes e não vencer a causa a qualquer custo, e aí ultrapassando a ética e tudo, né? E violando toda essa boa-fé e tudo. Então, tem que ser sempre com lealdade processual, com boa-fé, com ética, ok? Certo? Então, vamos lá. E o outro motivo, agora eu já vou falar de alguns casos, né? Também, sempre a gente vai trabalhar com muita prática e tudo. Então, às vezes, não é nem má fé do advogado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguns exemplos para vocês aqui, que vocês vão perceber. Então, você só vai saber disso entrevistando o seu cliente várias vezes. Porque às vezes acontece o seguinte, vamos lá. Às vezes o seu cliente é dispensado por justa causa. E às vezes o advogado coloca na petição inicial que ele foi dispensado imotivadamente, sem justa causa. Aí pede as parcelas rescisórias. Ora, se ele foi dispensado por justa causa, você colocar na petição inicial que ele foi dispensado sem justa causa, você está alterando a verdade dos fatos. E você está dando um caminho para o magistrado que ele vai tentar produzir prova naquele sentido. Então vai depender da resposta da outra parte, e fatalmente a outra parte vai dizer não. Ele não foi dispensado imotivadamente, e sim por justa causa, pelo motivo tal. Entenderam? Então, isso você compromete, inclusive, a instrução processual. E pode, inclusive, configurar uma litigância de má-fé. Perfeito? Então, se o seu cliente foi dispensado por justa causa, e você, ao saber daqueles fatos, você perceber que você pode descaracterizar aquela justa causa, aí você pede exatamente a reversão da justa causa ou a descaracterização da justa causa, para que a dispensa seja imotivada e ele receba todas as parcelas rescisórias e tudo, incluindo a multa de 40% da FGTS, aviso prévio e tudo, todas as parcelas rescisórias, como se ele tivesse sido dispensado imotivadamente, certo? Então ocorre muito isso.
Agora, tem uma outra hipótese que ocorre com muita frequência, mas muita. Às vezes, o empregador começa a descumprir o contrato de trabalho, certo? E aí torna insustentável a relação de emprego. Eu já peguei um caso, inclusive, que o empregador não fornecia mais vale transporte. Então, como é que o empregado ia trabalhar? Não dava mais para ele trabalhar, certo? E aí o que ocorre? Esse exemplo que eu dei, mas você pode pegar vários outros, certo? E aí, às vezes, o empregado fica chateado e tudo, às vezes ele fica impossibilitado de comparecer ao trabalho, às vezes ele fica chateado e tudo e vai embora. Diz, eu pedi para sair mesmo e tudo, mas porque ele não estava me pagando, por exemplo, salários, não me fornecia vale transporte e tudo. Então, isso não é um caso típico de pedido de demissão, não. Ele não tinha vontade de deixar o emprego. Ele só deixou porque estava insustentável a relação de emprego. Dá para perceber? Então, e normalmente nesses casos, na instrução eu pergunto, o senhor está empregado? Não, não estou, desde que eu saí. Então, o advogado ele não pode dizer, ele não pode primeiro falar em rescisão indireta do contrato de trabalho. Não. E nem que ele foi demitido, porque não houve, nesse exemplo, ou nesses exemplos que eu estou dando para vocês, a ruptura do vínculo. E sim, ele parou de ir por vários motivos, certo? E aí você tem que pedir não a rescisão do contrato de trabalho, e sim a nulidade do pedido de demissão se ele tiver ocorrido, certo? Nessas circunstâncias. Olha, por quê? Por vício do consentimento. Ele não tinha, nesses exemplos, a intenção de deixar o emprego. Ele deixou porque ficou insustentável. Tanto verdade que ele está desempregado até agora. Então, você tem que narrar na petição inicial os fatos como eles realmente aconteceram, sem medo. Você vai pedir a nulidade do pedido de demissão e que a dispensa seja imotivada, né? E para que ele receba todas as parcelas rescisórias, certo? Então, isso é trabalhar, ou melhor, com a verdade, certo? Você trabalhando com a verdade fica muito mais fácil, porque às vezes o advogado faz isso. O advogado, olha, rescisão indireta do contrato de trabalho. Entendam o seguinte, se a dispensa foi por justa causa e você entende que pode descaracterizar, pode reverter essa justa causa, você narre na petição inicial. Olha, ele foi dispensado por justa causa, mas, por exemplo, não teve imediatidade, ou então a punição foi muito grave, para tentar descaracterizar. Isso se realmente ocorreu, porque se realmente tiver ocorrido um fato que configure a justa causa lá previsto numa das hipóteses do artigo 482 da CLT, aí não tem jeito, tá? Não vem inventar fatos para cá, tá? Na Justiça do Trabalho. Mas teses jurídicas, sim, sem problemas, tá certo? Então, justa causa pede a desconfiguração. Pedido de demissão, quando ocorre nessas circunstâncias, né, que eu estou falando para vocês, que às vezes é insustentável, olha, não está me pagando salário, ele pediu para sair, mas ele não teve a intenção, realmente, ele não tinha a intenção de deixar o emprego, né, porque era, digamos assim, a única fonte de renda dele, da família e tudo, tanto que ele está desempregado e tudo. Então, nesses outros casos, você pede a nulidade do pedido de demissão, certo? Para que ele receba tudo. E nos outros casos que realmente o contrato de trabalho ainda está em vigor, que não houve a dispensa nem por justa causa, nem sem justa causa, não houve pedido de demissão, e você percebe que o empregador está descumprindo o contrato de trabalho com alguma das hipóteses do artigo 483 da CLT, aí sim você pede a rescisão indireta do contrato de trabalho.
A rescisão indireta do contrato de trabalho nada mais é do que a falta grave do empregador. Entenda, o empregado às vezes não incorre em justa causa, o empregador também. Então, sendo que as faltas graves do empregado estão previstas no artigo 482 da CLT e do empregador do 483. Só que a rescisão indireta é quando o vínculo empregatício não foi extinto ainda. Você precisa da chancela do Poder Judiciário, da tutela jurisdicional, da prestação jurisdicional para dizer, olha, realmente isso aqui é uma falta grave do empregador que configura uma das, ou melhor, que está enquadrada em uma das hipóteses do artigo 483 da CLT, e aí o juiz vai extinguir o contrato de trabalho como se a dispensa fosse imotivada, certo? Então é muito importante que você trabalhe com os fatos reais. Então, por aqueles motivos que eu já falei, para o seu cliente não incorrer, né, não ser condenado por litigância de má-fé, ou você não ser responsabilizado, que, né, em alguns casos alguns juízes responsabilizam também o advogado com base no artigo 77 do Código de Processo Civil, certo? E para isso, para que não haja um prejuízo para o seu cliente, ok? Trabalhe com fatos reais. Então, desde a primeira aula, a gente está falando, é porque a regra na Justiça do Trabalho, muito embora a competência seja para as relações de trabalho, normalmente a gente pega relações de emprego, certo? Mas há uma diferença muito grande. Nós temos a relação de trabalho, no sentido amplo, e a relação de emprego, aquela com CTPS anotada e tudo. Então as entrevistas de vocês servem também para vocês identificarem qual a relação jurídica do seu cliente com a outra parte, certo? É um vínculo empregatício, CTPS anotada, ou é só, por exemplo, uma prestação de serviços? Vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação: você precisa construir um muro para sua casa. Você contrata uma pessoa para construir o muro e você acerta o valor com ele, olha, X, eu te pago e pronto, acabou-se. Isso é relação de emprego? Não. É uma relação de trabalho? É uma relação de trabalho. Mas ele não tem direito, esse trabalhador, que a CTPS anotada, férias dessas, não, só o valor. É como se fosse um trabalho autônomo, é um trabalho autônomo. Imagine a diarista também, é um trabalho autônomo, certo? Então não precisa de CTPS. Então as entrevistas servem para vocês identificarem a relação jurídica primeiro, para depois começar a fazer o pedido. Por que eu falo isso? Eu falo isso tanto em relação mesmo, porque às vezes há confusão e o próprio trabalhador pensa que ele tem direito. Ele trabalhou numa obra, vamos supor que eu estou construindo uma casa, uma casa para mim, para minha família, para eu morar, certo? E aí eu preciso anotar CTPS? Não. Qual é o valor, quanto é, pronto, acabou-se, certo? Isso serve para qualquer tipo de trabalho nesse sentido, que você não precise dessa continuidade ou aquela a eventualidade, ou melhor, não eventualidade, certo? Porque o vínculo empregatício ele se configura quando temos a pessoalidade, só aquela pessoa vai trabalhar. A subordinação jurídica, você tem que trabalhar de acordo com os comandos, né, do contratante, tem que cumprir horário, não sei o que, aquela coisa toda. Se faltar, tem punição, aquela coisa. A não eventualidade, ou seja, aquela pessoa conta com aquilo, certo? E a onerosidade, que é o pagamento. Então há certa confusão, porque normalmente num contrato de trabalho desse autônomo tem o quê? Tem a onerosidade, que é o pagamento, né? Não tem a subordinação jurídica, mas você dá diretriz. É claro, olha, eu quero um muro dessa altura, eu quero um muro dessa altura, eu quero uma piscina assim, você faça assim, assim, assado e pronto, certo? Você ajusta. E eu já peguei vários casos que os advogados, nessas circunstâncias, pedem vínculo empregatício, reconhecimento de vínculo empregatício, anotação em CTPS,
E às vezes a gente acaba até perguntando, tu tem certeza? E às vezes a outra parte, para evitar assim, desgaste, não é nem risco, ele disse, olha, eu ofereço X para a gente acabar com isso. Ele disse, doutora, né? Como quem diz assim, doutor, aceite logo isso, porque isso aqui é uma relação de trabalho no sentido amplo da palavra autônomo, não é vínculo empregatício. Então, se você falar que foi isso, ocorreu isso, olha, ele foi contratado para construir um muro e tudo, demorou 3 meses, 4 meses, sei lá o que, você vai em cima disso aí. E se você pede vínculo empregatício, a sua causa de pedir, ou seja, os fatos que você está embasando os seus pedidos, são esses de vínculo empregatício. Então, durante a instrução, o juiz não reconhecendo isso, todos os pedidos serão julgados improcedentes. Tá certo? Então chega em audiência, a gente está perguntando, doutor, se coloque no lugar, o senhor vai construir um muro da sua casa, o senhor precisa anotar a CTPS da pessoa que vai construir o muro da sua casa, certo? Então funciona dessa forma, ok? E um outro ponto muito importante é que você tem que identificar, principalmente quando está no outro lado da relação jurídica, a administração pública, porque aí que tem realmente muita confusão. Então, entenda da seguinte forma, o Supremo já decidiu que a Justiça do Trabalho não é competente para apreciar e julgar casos envolvendo servidores públicos estatutários, certo? Aquela relação jurídico-administrativa também não é. Então entenda, aqueles ocupantes de cargo de livre nomeação e exoneração também não. Contrato temporário com a administração pública também não. Então, com as entrevistas, vocês vão identificar. Então, se você, ao identificar, por exemplo, que o seu cliente ele ocupou um cargo de livre nomeação e exoneração, por exemplo, numa secretaria e tudo, alguma coisa, você não vai para a Justiça do Trabalho. Se você constatar que o seu cliente ele é um concursado, né, que o regime é estatutário, você não vai para a Justiça do Trabalho pedir gratificação, não, você vai para a Justiça comum e depende da esfera administrativa, se é federal, estadual, municipal, e aí você vai verificar onde é a situação. Então, olha, voltando para a primeira aula, quando eu falei lá das colunas e tudo, vocês têm que identificar isso. E vocês só podem ir para a Justiça do Trabalho para aqueles casos que são da competência da Justiça do Trabalho, tá certo? Porque assim, olha, desde a reforma trabalhista já tem a questão dos honorários sucumbenciais, ok? E extinção do processo sem resolução de mérito gera honorários sucumbenciais, tá certo? Gera o pagamento e tudo, porque a outra parte constitui advogado para elaborar a contestação e tudo, e ele tem que ser, né, tem o direito de receber pelo trabalho dele, certo? Tudo ok? Tá ok? Deu para entender? Então vamos lá, trabalhar sempre com fatos reais, não importa se houve pedido de demissão, dispensa por justa causa, sem justa causa, não importa. Exponha a verdade nas suas peças, tá ok? Perfeito? Então, na próxima aula, a gente vai tratar de matéria fática, né, e matéria de direito, que também há muita confusão, e a gente vai caminhando, tá ok? Até a próxima, tudo de bom!